Fala, Maravigold! Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula aqui no YouTube e hoje eu vou explicar para você por que o seu paciente não tem resultado e por que boa parte dos meus pacientes há muitos anos atrás também não tinham resultado. Fechou? Lembrando que essa semana essas aulas fazem parte da Semana da Suplementação Esportiva Sem Segredos. Essas são aulas para ajudar ali na base, para vocês conseguirem acompanhar tranquilamente as aulas ao vivo, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Jacob, eu sou nutricionista esportiva, sou professora também, sou formada há mais de 16 anos, tenho mestrado, certificação internacional na área. Então, bora, porque eu gosto de ensinar vocês na prática. Deixa eu pôr meu glasses, porque a idade bate, né, gente? E aí, na verdade, eu uso óculos desde a adolescência, né? É que eu não consigo mais usar lente, gente, uma loucura. Me dá uma alergia na vista que vocês não fazem ideia. Deixa eu compartilhar aqui. E aí, Maravigotes, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Por gentileza, curtam e compartilhem aqui essa aula. Se você não me segue, coloca lá seguir, ativa o sininho, porque a gente vai começar, eu no caso, né? Vamos começar a colocar mais vídeos aqui no canal do YouTube, voltar, né, com as aulas aqui dentro do YouTube, que eu acho que é super legal, porque a gente consegue ter um tempo mais tranquilo, né, mais fácil de trabalhar com essa plataforma. E manda para um amigo, né? Compartilha no grupo da família. Gente, façam um away aí, tá? Porque é super importante para a gente, porque é difícil hoje em dia a gente conseguir ter alcance orgânico, né? Já que todas as plataformas elas estão exigindo, né? Cash. Tá aí, gente. Hoje em dia nem injeção mais na testa de grátis nós temos, porque existe o Botox. Então vamos lá. Nossa primeira aula, né? Nossa primeira aula aqui de base da Semana da Suplementação Esportiva Sem Segredos, que são os motivos do seu paciente não ter resultados. Eu enumerei alguns. Se você não me segue no Instagram, é Nutrimari Jacob. Eu coloquei aqui Facebook, gente, mas eu sinceramente não uso Facebook, mas se quiser, tô lá também. Então vamos embora que o tempo urge, né? Então, os temas abordados. Vou colocar alguns conceitos, vou alinhar para vocês alguns conceitos que eu acho importante, caso você não saiba. Os motivos que fazem o paciente não ter resultado, também vou enumerar. E eu vou mostrar um passo a passo da consulta de sucesso com um estudo de caso, que aí vai ficar fácil de você visualizar, tá bom? Outra coisa, aula 1, que foi ao vivo ontem, segunda-feira, dia 22 de maio, ela está disponível lá no Instagram. Lá eu falei sobre as 3 ações proibidas, totalmente proibidas na prescrição de suplementos, que é muito importante você saber, tá? E também falei uma parte do método lá, que está super legal, vale muito a pena você assistir. Lembrando que as aulas elas ficarão salvas até domingo. Por quê? Porque esse é um sistema de procrastinação para você realmente assistir as aulas, né? Se colocar em primeiro lugar para a gente dar um up nessa carreira, tá bom? Por eu ter muitos anos já de estrada, qual que é o meu objetivo como professora aqui? Encurtar o seu caminho, tá? As coisas que eu já fiz e não deram certo, você não precisa passar pela mesma coisa. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante, para que vocês acelerem o desenvolvimento profissional de vocês. Fechou? Então, simbora. Vamos lá. O que vocês tiverem de dúvida, coloquem nos comentários, tá? Que depois eu venho e respondo vocês, cada um, para ficar bem tranquilos. Então, vamos falar primeiro sobre um alinhamento de conceito, que isso eu acho que é um dos maiores erros que a gente tem dentro da prescrição, no ambiente de nutrição esportiva, que você vai atender um praticante de musculação e você vai atender também um praticante de ultramaratona, por exemplo, que aí ele vai estar em nichos diferentes, digamos assim, de atuação, tá? Então, o que é atividade física? É qualquer movimento que gaste energia, tá? Por exemplo, tô passeando no parque. Está gastando energia, então isso é um movimento. Já o exercício físico vai ser um movimento corporal programado com objetivo específico. Então, a planilha de treino que o seu profissional de educação física te prescreveu é um exercício físico. Já o esporte ele visa a competição. Então, a galera que está treinando para uma prova de corrida, para um triatlo, para uma prova, um campeonato de CrossFit. Então, a gente vai trabalhar ali dentro de esporte, que a gente vai trabalhar muito mais performance. Tá? Isso é muito legal de deixar claro. Por quê? Porque é bem neste ponto que a gente tem as diferenças dos micro e macronutrientes em ingesta de água, porque as necessidades são diferentes aqui, ó. Tá? Isso é bem interessante da gente deixar claro.
tá bom? Então vamos lá. E aí, só para relembrar, né, que a gente aprende lá em bioquímica na faculdade, mas faz tempo para chuchu, eu, pelo menos, né, se eu tô formada há 16 anos, nossa senhora, não vou nem contar, porque faz muitos anos que eu tive bioquímica na faculdade, me dá até aflição. Já saí da maioridade. Então, os alimentos, eles sempre vão ter os nutrientes, né? Que a gente vai pensar nos macronutrientes, que a gente vai pensar carboidrato, proteína e lipídios, tá? E aí, dentro da bioenergética, que é a utilização desses macronutrientes no formato lá mono, né? Quando eles já foram digeridos, então a proteína vai estar no seu estado de aminoácido, o carboidrato vai estar ali em glicose, frutose, galactose, a gente vai pensar no lipídio, no formato de ácido graxo. A gente vai entrar com a bioenergética, que ela é o quê? A capacidade de extrair energia dos nutrientes e transferi-lo para os elementos contráteis do músculo esquelético, né? Então, quando a gente tem um movimento de contração. E ocorre através de milhares de reações químicas que vão utilizar oxigênio, os macronutrientes, né, que eu já falei para vocês, e os micronutrientes que são super importantes, tá? Eles são coadjuvantes, mas sem eles, a gente não consegue ter todas as reações metabólicas acontecendo, o metabolismo da pane, tá? Que a gente vai pensar nas vitaminas e minerais. E aí, qual que é a nossa moeda energética dentro do nosso corpo? É o nosso trifosfato de adenosina ou adenosina fosfato, conhecido como ATP. Então, se a gente for pensar num banco, vamos imaginar aí, vou falar, sei lá, uma pataquada aqui, tá, gente? Mas vamos pensar num banco que você está fazendo investimento em dólar. Então, dólar é essa moeda. No nosso corpo, a gente está pensando no ATP. Porque é ele que vai fornecer energia e a gente tem toda uma cascata metabólica que vai envolver ali a produção de ATP. Como que a gente adquire esse ATP? A gente obtém através da oxidação de carboidrato, de proteína, de lipídio e da nossa molécula de creatina fosfato, que vai ser a nossa energia mais rápida no organismo, que a gente vai ter armazenada no nosso músculo. Isso a gente vai ter aula um pouquinho mais para frente para falar sobre isso. E a gente também, aí que justifica a suplementação de creatina, tá? E o conceito de suplemento, que eu acho que é super importante, porque muita gente valoriza demais a suplementação e de menos o que está colocando para dentro, né? Isso eu estou falando de comida, bebida, drogas e etc. Então, o suplemento, ele é aquilo que supre ou que serve para suprir alguma falta. Então, por exemplo, você está com deficiência de vitamina B12 porque você está fazendo utilização de uma medicação de inibidor de próton. A gente vai pensar nos prazóis aí da vida, que aí vai dificultar a absorção de B12, da produção de fator intrínseco. Então, a gente tem uma falta, a gente tem que fazer essa suplementação. Ou porque você não consome alimentos, sei lá, fonte de vitamina C. Então, a gente está pensando aí numa falta, ou tem uma necessidade muito maior no seu corpo por algum processo que está acontecendo, que pode ser um formato, por exemplo, você está com processo inflamatório, o paciente está com processo inflamatório rodando e está precisando de um aporte muito maior. Lembrem-se que as DRIs, as DRIs, elas são para indivíduos saudáveis, tá? Quando a gente pega um paciente mais inflamado, com alterações metabólicas, aí o aporte de micronutrientes, são as vitaminas e minerais, é totalmente diferente. Não quer dizer que a gente tem um padrão certinho para cada coisa, tá bom? Por isso que eu gosto muito de trabalhar com semiologia nutricional. Então vamos lá. Aqui, só para vocês começarem a se familiarizar, né, com os papers que a gente tem, as diretrizes com relação à indicação da quantidade de macronutrientes, de micronutrientes, que a gente tem a American College, a gente vai ter também a gente tem a IS, IOC, nossa, a gente tem vários, ISSN, a gente tem vários órgãos que vão colocando ali para a gente, fazendo um resumão do que está acontecendo. O único problema que a gente tem é que quando eles saem já com essas diretrizes, normalmente são pesquisas, são levantamentos de dados de pesquisas muito antigas. Então, às vezes tem, por exemplo, esse do American College, até mesmo esse do ISSN, tem um delay de 10 anos, é muita coisa. E aí, por isso que a gente tem que ficar ali já meio que pesquisando na PubMed para ver o que está saindo de novidade, porque tem muita coisa que sai de novidade, a gente não precisa esperar a galera bater o martelo, né, gente? Cada um, a gente também pode ter a nossa própria proatividade. E motivos do seu paciente não ter resultado.
Gente, se eu soubesse disso antes, assim, logo que eu comecei a atuar na clínica, muita coisa teria mudado na minha vida. Eu com certeza teria tido um sucesso profissional muito mais rápido. E olha que quando eu foquei para realmente fazer virar a clínica, em 1 ano tudo tinha mudado. Mas, cara, foram muitos anos, assim, na maciota, deixando quieto, porque eu falava assim: "Ah, eu dou aula, né, então esse vai ser minha principal fonte de renda". Consultório, eu vou continuar só porque eu gosto. Mas a gente consegue viver de consultório. Eu mesma vivo de atendimento, tá? Você consegue faturar um valor muito legal para você conseguir ter sua independência financeira, ajudar a sua família, tudo certinho. Só que você precisa ter estratégia. Não só estratégia de marketing, nem só estratégia financeira, que são 2 pilares super importantes no consultório. Mas você também precisa ter estratégia no atendimento, você precisa ter uma metodologia, e é isso que eu vou começar a compartilhar com vocês, tá? Então, o que que acontece? O que a gente vê, houve muito de reclamação quando vem um paciente que já foi em outro nutricionista, ou quando às vezes você faz uma análise de como foi a sua consulta, falta de empatia, de se colocar no lugar do outro, falta de escuta ativa. Então, o paciente está falando que não come tal coisa, você vai lá e põe no cardápio. O cara fica injuriado, né? Demora na entrega do plano alimentar, tem gente que demora 2 semanas para entregar plano alimentar. Eu já ouvi, tanto de nutricionista como de pacientes falando que foram, não só em nutricionistas, mas em outros profissionais, que só iam passar qualquer coisa depois do exame de sangue. E aí o paciente não fez exame de sangue, aí não recebeu nada, né? Recebe dieta, recebe suplementação, não recebe nada. Então, gente, isso não pode acontecer, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que saber trabalhar mesmo sem ter todas essas informações. Erros no treinamento físico, e aí a gente consegue, se a gente entende um pouquinho sobre treinamento físico, a gente já consegue saber que não tá legal, que tem que trocar de profissional, porque da mesma forma que não existe um profissional médico bom, um profissional nutricionista bom, também não existe um profissional da área de educação física bom, tá? Que precisa estudar mais. Ué, isso é normal em qualquer área tecnológica, qualquer área que vocês quiserem aí, tá bom? Só que para isso você tem que ter um pouquinho de conhecimento para saber se é um treino joia ou não joia. Desmotivação por parte do paciente, por N motivos, tá? Muitas vezes a estratégia está difícil, está totalmente fora da realidade dele, ou às vezes demorou muito para entregar o plano alimentar, ou ele não está vendo resultado, porque a estratégia ela realmente não está bem colocada, um custo muito alto, tanto de alimentos como de suplementação. Então, são coisas que a gente tem que deixar uma porta muito aberta para os pacientes, para que você consiga entender e conseguir evoluir com ele, porque na verdade, gente, o paciente que vem no nutricionista, ele tem que aprender. Não é só ele brincar de pique-esconde, vem aqui, pega a dieta e vaza. Vocês vão ver que é muito mais que isso. Isso a gente tem que deixar claro dentro da consulta, tá bom? E aí eu vou compartilhar com vocês, para vocês entenderem como que seria uma consulta bacana, um estudo de caso, tá? De um paciente de hipertrofia. A gente vai ter vários outros estudos de caso durante a semana da suplementação esportiva, vai ter de crossfit, vai ter de emagrecimento, vai ter de tudo, tá, gente? Então fiquem tranquilos. Então, vou compartilhar, esse é um caso muito clássico que eu tenho aqui no consultório, mas primeiro eu vou falar um pouquinho como que é a minha consulta, tá? Que é importante para você entender o que que você pode incluir de legal no açúcar, o que você pode modificar. Fechou? Sempre colocando quem você é, tá, gente? Eu tenho esse jeito meu, na consulta eu sou mais séria, porque eu preciso prestar atenção, preciso fazer as coisas, mas eu também brinco quando já tá na segunda, terceira consulta, que daí a gente já tem um tempo mais sobrando. Enfim, cada um acaba tendo o seu jeito, tá bom? Só que a gente tem que se posicionar de uma forma que gere segurança para o paciente. Isso também tem a questão da sua postura lá dentro do consultório, tá? Seja você homem, mulher, não interessa. Existe algo que se chama postura profissional, tá bom? E não quer dizer que você tem que ser grosso, nada disso. Eu acho um absurdo brigar com o paciente. Gente, eu não sou mãe de ninguém, né? Não tenho filhos e não quero ter filhos nessas idades que eu atendo. Então, eu realmente estou com o papel de ensinar, de pegar na sua mão e te ensinar, que é o que eu estou fazendo com vocês, como meus alunos, tá? Então vamos lá. Eu trabalho muito baseado nos 6 pilares do estilo de vida. Então a gente vai trabalhar alimentação, treino, gerenciamento de estresse, sono, relações sociais e gerenciamento de toxinas, tá? Alimentação, a gente vai trabalhar estratégias nutricionais que sejam aplicáveis e que estejam de acordo com a necessidade do paciente. Treino, eu gosto de ver como que tá o treino, para ver se não tem que dar um toque lá
para o profissional, fala, pô, você não pode pegar um pouquinho mais leve que eu vou ter que entrar com uma estratégia mais agressiva agora? Ou, poxa, você não está fazendo nada com nenhum profissional, misericórdia, né? Procura alguém aí para te ajudar. Daí você indica alguém que seja da sua confiança. Gerenciamento de estresse, hoje todo mundo tem um quadro elevado de ansiedade ou de estresse crônico, e isso pode ser tratado com a nutrição, com uma alimentação melhor. Suplementos também que vão auxiliar isso, até na modulação de sono, que está ali embaixo. E também indicação para ir num bom terapeuta ou num bom psiquiatra que seja que você realmente confie, tá? Com relação ao sono, a gente tem várias estratégias hoje que podem beneficiar o sono do paciente, né? Tudo isso muda hábito, né? A gente vai incluir hábitos diferentes. Relações sociais, ver se o paciente está se relacionando, se ele sai, se essas relações sociais não são um problema. Que isso eu tive, nossa, eu fiquei metade da consulta hoje, a minha primeira consulta da manhã, falando exatamente, batendo nessa tecla. Poxa, você não acha que ficando até tarde com seus amigos quase todos os dias, não é isso que está impactando na lentidão dos seus resultados? Então vamos mudar um pouquinho, vamos amadurecer, vir para a vida adulta, isso é importante da gente trabalhar e conversar. Tá? E geralmente, gerenciamento de toxinas, a gente tem, gente, porque a gente vive num ambiente poluído. Não é só questão do consumo de, por exemplo, cigarro, bebida alcoólica, drogas ilícitas. A gente tem também a questão da poluição do ambiente, do consumo excessivo de alimentos com agrotóxico, às vezes de água contaminada, deixa eu ver o que mais, de contaminantes que a gente pode ver, por exemplo, o coador de café, tipo o coador Melita, tá? Que é lá aquele descartável. Cara, ele tem microplástico, isso pode ser um contaminante, uma piora para o quadro tiroidiano. A gente tem também as cápsulas de alumínio que a galera usa para fazer café. É péssimo, porque a gente vai ter contaminação por alumínio. Então, a gente tem que trabalhar esse gerenciamento de toxinas dentro do consultório, tá bom? Então, para vocês entenderem que não é só o cardápio que eu olho tudo. E aí a gente vai fazendo as limpezas, tá? E vamos ir melhorando. Eu não consigo fazer muitas vezes tudo de uma vez, mas a gente vai melhorando e vamos melhorando gradativamente. Isso eu explico na consulta para o paciente. Por quê? Porque eu quero que você receba um depoimento assim super espontâneo, gente. Dificilmente eu peço depoimentos para pacientes. Mas, por exemplo, esse paciente é um paciente que foi participar da maratona, né? Ele tinha ido ano passado, tinha ido super bem, e aí dessa vez ele estava super afim de fazer um sub-3. O que que é um sub-3? Fazer uma maratona, que são 42 quilômetros, abaixo de 3 horas. Porque ele quase conseguiu na estreia dele da maratona, porque ele é um corredor muito bom. E aí ele fez em 2:49, Brasil. Misericórdia, o cara arrasou, tá? E aí ele me mandou sem eu pedir nada, porque eu falei pra ele, eu falei, cara, a sua parte você já fez. Ele veio aqui acho que na semana da maratona, uma semana antes, não lembro. Eu falei, cara, tá tudo redondo, sua parte você já fez, a gente já testou estratégia, tá tudo certinho. Vai lá e se diverte. Porque tem que ter a diversão também, não dá pra ser tudo sempre assim, né? Tudo certo. Sério demais. E aí ele me mandou essa mensagem super fofa, né? Você é 90% disso, eternamente grato. Eu fiquei super emocionada no dia. Até hoje fico, né? Porque eu adoro receber essas coisas, né? Essa semana eu recebi dia do paciente também, gente, coisa mais linda. E aí ele até brinca comigo, posso comemorar comendo Nutella, que era uma brincadeira que a gente tinha, né? Obviamente ele não foi comer Nutella. E é isso, mandei um áudio agradecendo, mas falando que o mérito é dele. E aí é esse tipo de depoimento espontâneo que eu quero que você tenha. Porque é aí que a gente mede o nosso sucesso. Não é só o quanto de dinheiro no bolso que a gente coloca, porque a gente vivencia. Quando que a gente fica frustrado? Quando a gente vê que os nossos pacientes não têm resultado. Mas quando a gente vê que a maior parte deles tem resultado, então vai deixando a gente cada vez mais animado. Tá? E isso é super importante para que a gente se mantenha aberto, né, as modificações, enfim. E eu quero que você tenha isso do fundo do meu coração, gente, porque quando eu comecei a receber uma chuva de depoimentos, de elogios, eu falava, cara, até que enfim, pô, tanto conhecimento e agora eu tô conseguindo aplicar de forma adequada. Tá? Por isso que o nome da Semana da Suplementação Esportiva tem no final 100 segredos, porque eu não vou esconder segredinho de vocês, eu vou contar tudo, 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 tá? Então vamos para o estudo de caso. É uma mulher de 38 anos com objetivo de hipertrofia, fumante, tá? Faz musculação com personal. Ela veio já suplementando cafeína, whey, creatina, glutamina, BCA, polivitamínico. Veio utilizando Ostarine, SARMs, né? Que é um hormônio, enfim. Só que estava com alguns efeitos colaterais e tal, e não estava conseguindo hipertrofiar, mesmo com a utilização de SARM.
Dificuldade em comer, ela não conseguia comer grandes volumes, come muita besteira, então tudo atrapalhado, e muita bebida alcoólica. Então a gente teve que dar uma reorganizada na casinha dessa paciente. 38 anos, né, gente? Então já não é tão mais tão novinha, mas ela consegue sim ter um bom resultado. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui para nós. Então, apetite regular, ela mastiga muito rápido. Deixa eu ver o que mais. Tem estufamento, né? Distensão abdominal. Às vezes, né, raramente, consome bastante água, 3 litros, bacana. Tem aversão a alguns alimentos que ela coloca aqui, frutos do mar, folhas, abobrinhas e berinjela. Então, gente, obviamente vão ser coisas que eu não vou colocar no cardápio dela. E aí ela me conta mais ou menos como é que é a distribuição aqui do recordatório alimentar dela, que ela acorda, toma uma dose de whey, consome salgado e coca zero, né? Misericórdia, né? Mas consome. Almoço, arroz, feijão, carne e um acompanhamento. Aí no final da tarde, um lanche rápido. E 20 horas, normalmente, o jantar ela consome um pão com alguma coisa, tá? E final de semana, aí, melo pé na cachaça. E aí, o que que a gente vê de resumo ou de lista de sinais e sintomas, né, que vão estar alterados? Os exames dela não tinha nada alterado, só que ela tinha algumas queixas, como bruxismo, lábio rachado, pele seca, palpitação, distensão abdominal, falta de apetite, angústia, irritabilidade e ansiedade. Então, a gente vê que é uma paciente extremamente ansiosa, até pelo bruxismo, tá? Provavelmente ela não consome 3 litros de água todos os dias, porque isso pode ser desidratação e falta de alguns micronutrientes específicos, mas a hidratação ela tá muito mais presente aí, tá? E o sono, né, que provavelmente está irregular, que aí faz com que tenha essa ansiedade maior. Então, como eu falei para vocês na live de ontem, de segunda-feira, a gente tem a técnica 1, 2, 3, que é um método no formato de pirâmide, né? Que a gente vai pensar em sinais e sintomas, treinamento, para a gente poder colocar aqui no topo a nutrição de 24 horas, para ter estímulos de 24 horas. Então, a gente vai trabalhar analisando a composição corporal, que é uma paciente que está aí com um percentual de gordura de 16%, percentual ok, para a gente poder fazer uma hipertrofia, não tinha acúmulo específico de gordura em uma região. Se tivesse um percentual maior que 20%, um pouquinho mais, talvez, eu não fizesse o processo de hipertrofia agora. Eu trabalharia para a gente dar uma secadinha, né, diminuir um pouco o percentual de gordura, para depois entrar na hipertrofia, que é mais estratégico, tá? Periodização de treino, que a gente vai trabalhar aí 4 vezes na semana com o personal, para entender como é que estava a estratégia de treino. Ah, outra coisa. Aqui, gente, quando a gente faz análise de sinais e sintomas, aqui entra os sinais e sintomas que eu já mostrei para vocês, e também entra a análise de composição corporal, porque a gente consegue ver bastante na análise de composição corporal. Se tem retenção de líquido, se tem acúmulo de gordura em alguma região, então a gente consegue ver bastante coisa, tá? E aqui, a terceira técnica, né, o topo da pirâmide, que a gente vai fazer a periodização nutricional. Então, o que que a gente vai analisar? Melhor qualidade e quantidade de alimentação, que é uma alimentação bem ruim, né, bem precariazinha. Inclusão de hipercalórico para conseguir bater as calorias. Diminuir lactose para diminuir estufamento. E corrigir suplementação, né? Tirar o que não faz sentido e colocar o que faz sentido, que eu vou mostrar para vocês, tá bom? E eu gosto muito de trabalhar com a técnica 80-20, então fazer 80% certinho da dieta e 20% a gente abre um pouquinho aí durante a semana ou no final de semana, porque daí, por exemplo, bebida alcoólica era uma coisa que para ela era super difícil de negociar, mas a quantidade ela conseguia negociar. Então, isso foi o que a gente trabalhou. Tá? Aí, gente, eu não calculo recordatório alimentar, a não ser casos muito específicos, é muito raro, porque eu bato o olho e faço, o Senhor da Glória, né? Então, o que que a gente olha aqui? Que falta carboidrato nessa estratégia alimentar, com toda certeza da vida, né? E aí, o que que a gente vê? Que ela tem, se a gente fosse fazer uma estratégia nutricional, de um cálculo energético de Cunningham ia ser 1892, ou de Tinsley, pensando em massa magra, 2.200 calorias, tá? E ela não está consumindo isso nem chegando. E aí a gente tem que fazer um balanceamento com relação ao recordatório alimentar para a gente conseguir chegar aí pelo menos em 2.200 calorias, tá? Para a gente conseguir distribuir melhor, melhorar a quantidade de carboidrato, de proteína e de lipídio, que aí foi esse rebalanceamento que eu fiz no cálculo, tá? Então aqui foi o que eu calculei para ela. E aqui foi o que converte no formato de alimentos.
tá? De cardápio. Então, aqui eu coloquei um shake, por exemplo, para ela consumir, o suco de uva à parte, obviamente, ou misturar água de coco, se quiser, ou uma comida mesmo, tá? Que eu acho legal a pessoa também ter uma opção de comida. Às vezes ela curte comer um ovinho com pão, ou um pão de fermentação natural, ela não tem sensibilidade ao glúten até então eu fiz essa inclusão. Aí de manhã a gente quebrou em dois, tá? Em dois intervalos, porque ela também comentava que sentia bastante fome nesse período. Então, eu coloquei iogurte com fruta ou uma dose de whey, quando fosse muito difícil para ela consumir algo por conta do trabalho dela, que às vezes está muito na rua e não conseguia comer. E aqui, no intervalo 2 da manhã, que daí eu coloquei aqui em formato mais de suco, por quê? Porque é uma paciente que ela vive, como é que se fala? Ela vive, nossa, deu pau aqui na minha câmera que eu tava vendo, eu me distraí. Mas isso aí vocês deletam, tá, gente? Aconteceu. Ela vive na rua, ela fica o tempo inteiro na rua, indo de um trabalho para o outro, aquela loucura, buscando filho na escola, então tem que ser coisas que ela consiga transportar no carro. Por isso que aqui o whey, não necessariamente ele é um equivalente de iogurte com banana, mas tá próximo, tá? Então a gente tem que saber fazer algumas concessões para ela conseguir comer direito. E ela apaixonou no pão com ovo de manhã, e aí só fez a inclusão de whey nesses horários, assim, para ela, tá? E aí, no almoço, coloquei. Ela tem muita dificuldade de comer verdura, então a gente fez alguns combinados aqui para colocar umas verdurinhas, tá? Arroz, carne, feijão e uma fruta ou suco. E aí, aqui de pré-treino, como ela treina quase todo dia, mesmo que ela não esteja com personal, ela treina. Então, eu já incluí aqui para ela, que ela vai consumir todos os dias depois do almoço, né? Creatina, glutamina e o hipercalórico, que depois eu vou mostrar quais foram as sugestões que eu dei para ela. A gente corrigiu dose. Aí, à tarde, coloquei 2 punhados aqui de amêndoa, de castanha para ela comer, que ela sentia muita fome, e ela está no carro nesse horário. E aí, final da tarde, ela ou tá em casa ou tá na rua, então eu coloquei opções que ela possa consumir na rua, como barra de proteína, ou em casa, por exemplo, pão com ovo, ou com frango, ou banana com ovo de codorna, que é uma coisa que ela gostou, então são coisas fáceis. E aí, no jantar, tem que ser tudo muito prático, até formato de shake a gente colocou aqui, para ela conseguir comer, e beleza, porque ela não aguenta muita comida, tá? E a bicha treina pesado. Então, qual que foi a evolução dela, tá? Lembrando que aqui ela veio, ó, em novembro, e aí depois em fevereiro ela voltou, ela aumentou quase 4 quilos de peso corporal, ela se manteve aí com 16%, ela aumentou só 700 gramas de gordura, que é muito pouquinho, e ela teve um aumento de 3 quilos de massa magra, que dá aí quase 1 quilo, basicamente, por mês. E isso é muito bom para a mulher, nossa, isso é maravilhoso, tá? O que que a gente trabalhou de ergogênico? Aqui é uma listinha resumida, né, de ergogênicos, mas a gente trabalhou utilização de carboidrato e de creatina, né? Coloquei um pouquinho de beterraba na alimentação dela, mas basicamente foi creatina e carboidrato, tá? E a gente fez toda uma proposta na modificação de estilo de vida dela, que isso eu acho que é super importante de trabalhar, tá? Então, a gente teve aqui sono, emocional, alimentação, treino, gerenciamento de toxinas, parte social, que eu já falei para você, então a gente mudou algumas coisas, diminuiu muito o consumo de bebida alcoólica. Aí ela falou: Mari, misericórdia, tô me sentindo maravilhosa para ir treinar na segunda-feira, porque eu tô bebendo muito menos no domingo, porque a bicha cachaçava, viu? Então ela teve uma melhora muito legal, assim, o personal dela ficou super feliz, e o personal dela é dos bons, né? Então ele sabia que ela vindo aqui, ela ia começar a ter resultado. Não era só tomar os bagulhinhos, até porque ela tinha parado de tomar. Quando ela veio aqui, ela estava morrendo de medo de perder peso. E na verdade a gente conseguiu fazer ela aumentar o peso dela só com alimentação. Tá? Então a gente teve toda essa evolução dela que foi muito legal. Ela melhorou muito as cargas e a recuperação no treino. E a gente também melhorou o quê? A hidratação de 3 a 4 litros de água por dia, ajuste e exclusão de suplementos, então eu excluí BCA, por exemplo, que não fazia sentido tá lá, tá? Algumas coisinhas que a gente fez troca, e ajuste e aumento de macronutrientes. Então, o que que ela ficou basicamente de suplementação? Com whey, tá? Com glutamina, creatina e esse blend de carboidrato que eu coloquei aqui algumas marcas, né? Que depois vocês vão ter esse PDF lá no grupo VIP
do WhatsApp, vocês conseguem clicar e acessar, que são hipercalóricos, na verdade são blends de carboidrato, que são bem legais, que a gente pode incluir para o paciente, tá? Então vejam que eu sempre coloco sugestão de marca aqui, ó, tá? Para o paciente ter, que é super tranquilo, beleza? E aí o pós-consulta, que eu acho que é uma das coisas mais legais que a gente trabalha aqui na clínica, que é o suporte via WhatsApp, solicitação de feedback de alguns treinos específicos para ver se saber se está tudo legal, está indo tudo bem. Após 2 semanas, os pacientes que não falaram nada, a gente vai lá e manda uma mensaginha para saber se está tudo bem. Caso tenha necessidade, a gente até faz algum ajustezinho se precisar, porque de suplementação, porque a gente tem que lembrar que o nutriente, ele vai, às vezes, a nutrição, assim como a medicina, ela não é uma ciência exata. Às vezes a gente tem que fazer um leve ajuste que já faz toda a diferença, tá? E a maioria dos meus pacientes hoje, a gente trabalha muito com programa nutricional. Então, eles fecham acompanhamento para 6 meses ou para 3 meses, aí depende de cada paciente, tá? Então, é bem legal porque a gente consegue ter um resultado bem interessante com os pacientes. E aí, gente, estou apresentando para vocês a rota do atendimento eficaz, que é o que eu quero que vocês comecem a implantar, que é a aplicação do questionário pré-consulta, né, de mandar a sua anamnese para o paciente antes, fazer análise de sinais e sintomas, análise da periodização de treinos, interpretação da composição corporal, elaboração das etapas do acompanhamento nutricional para vocês conseguirem ter uma prescrição nutricional de 24 a 48 horas. Eu já comecei a dar um start para vocês de como é a minha consulta, mas, Maravigolds, eu realmente quero que vocês apliquem isso. Então, com o decorrer da semana, vocês vão aprender mais coisa para vocês cada vez mais melhorarem a consulta de vocês, tá? E lembrem-se, apliquem em vocês também. Tá? Que isso é importante. Quando a gente se transforma, a gente abre o caminho para a transformação dos outros. Fechou? Então, um super beijo para vocês. Espero vocês na aula de quarta-feira, às 20h30, que a gente vai falar sobre os 5 passos da suplementação esportiva eficaz. Fechou? Então é isso aí, maravilhosos. Se vocês gostarem, curtem aqui, compartilhem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só colocar nos comentários. Tá bom? Super beijo e até mais.